Graça e paz, queridos, amém. Nós vamos abrir a palavra, amados, no livro de Hebreus, capítulo 11, texto bem conhecido, livro de Hebreus, capítulo 11, e aí então eu vou ler os primeiros versículos da palavra, que diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Queridos, queremos então fazer uma reflexão sobre a questão da fé. Reflexão porque a ideia da reflexão é pensar o que já foi pensado. Ou seja, eu creio que todos nós já ouvimos muita coisa sobre fé. Então nós queremos repensar um pouco. Quando Judas, lá na sua carta, ele fala que ele estava preparando, vamos dizer assim, uma mensagem, um estudo sobre salvação. Mas o Espírito do Senhor tocou ele de tal maneira que ele falou assim, que ele mudou o teor da sua mensagem. E ele então vê a necessidade, a urgência de batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, batalhar pela fé. Quando nós olhamos para o capítulo 11 do livro de Hebreus, muitas vezes nós ouvimos certas mensagens começando assim: a fé é, e começa a descrever várias coisas. Mas a ideia do texto aqui é que nós somos desafiados a andar por fé. Nós somos chamados a entrar e a fazer parte desses homens e dessas mulheres. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção, e muitas vezes isso pode confundir a nossa mente, quando eu sei que muitas Bíblias trazem, nós chamamos as perícopes, ou títulozinhos do início de um texto, ou de uma parte das Escrituras, mas eu quero que você entenda que isso não é algo que fazia parte do original, com o tempo foi se acrescentando, e foi bom colocar capítulos e versículos, é bom didaticamente dividir, né, como nós temos a Bíblia, mas muitas vezes isso pode nos confundir, porque muitas vezes quando nós vemos alguns textos, falam assim, os heróis da fé. Irmãos, irmãs, essas pessoas eram seres humanos como todos nós. Eles não eram nada especiais. Porque muitas vezes, né, nós temos hoje uma ideia do herói, de que talvez seja uma pessoa especial, com poderes especiais, uma pessoa que está num outro nível de ser humano, mas não, aqui eram homens e mulheres de fé, que tiveram as suas lutas, tiveram os seus medos, tiveram as suas dúvidas, tiveram as suas dificuldades, tiveram talvez algumas ilusões e desilusões nas suas vidas. Então, o que eu quero colocar para vocês é assim, que vamos tirar essa ideia dos heróis da fé e vamos colocar homens e mulheres de fé. Porque você pode ser esse homem, essa mulher de fé. Eu posso me tornar. Ou seja, não é impossível. Uma outra coisa, quando se fala de fé, nós temos aquela ideia, né? Abraão é o pai da fé. Né? Mas eu sempre bati nessa tecla, queridos, nessa defesa de tese, que Abraão não nasceu pai da fé. Abraão se tornou o pai da fé. Então a fé é algo que vai nos levar a ter esta confiança. Como eu falei, muitas vezes nós começamos a falar sobre fé a partir do verso, ou melhor, a partir do capítulo 11. Mas se nós analisarmos, todo o livro de Hebreus vai falar sobre fé. Sobre a importância que Jesus Cristo tem, que Jesus Cristo é superior aos anjos, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus ele extrapola toda
a questão da religiosidade da época, porque ele é muito mais, ele é superior. E como sendo uma pessoa superior, ele traz uma aliança superior. Então, nós, para podermos talvez compreender um pouquinho mais, nós poderíamos voltar um pouquinho no capítulo 10 aí do livro de Hebreus, e nós vamos ver que ele começa a falar, lembrai-vos, porém, aí a partir do verso 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como um espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. E aí no versículo 37 diz, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então perceba que o escritor está vindo num raciocínio e ele fala assim, olha, nós já temos enfrentado grandes coisas, nós fomos iluminados pelo Senhor, passamos por grandes provações, lutas, sofrimentos, mas nós não somos daqueles que retrocedem, porque nós fazemos parte dos homens e mulheres de fé. E aí então, ele entra nesse capítulo 11 descrevendo o que seria a fé, como que a fé se desenvolve, como que a fé realmente traz uma nova percepção. E aqui nós começamos dizendo, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Aqui, essa expressão, certeza, traz para nós a ideia de que realmente a fé, ela tem como base a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que Deus falou. A fé não é um insight, como diz a psicologia. Não é um elan, ou, como diz os filósofos, que vem uma ideia de repente. A fé é algo que vai sendo construído, queridos, através do nosso relacionamento com a palavra de Deus e através da nossa confiança nesta palavra. Desde o início, essa semana nós temos também trabalhado nessa ideia, desde o início, qual que é o papel do inimigo? Tentar nos fazer duvidar da palavra de Deus. Foi assim que Deus disse? Certamente não vai acontecer nada do que ele disse. Ou seja, a tentação de Jesus também, olha, transforme pedras em pães. O problema não é a fome, o problema é duvidar da palavra de Deus, porque Deus disse que ele era o Filho amado em quem Deus se alegrava. Se Jesus fosse querer transformar pedras em pães, ele estaria dizendo, eu vou provar para você que eu sou Filho de Deus. Você não tem que provar nada, você tem que acreditar na palavra de Deus. E Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele promete, ele faz. Ele realiza. Então nós temos que ter realmente essa certeza. E um pouco para frente fala, a convicção de fatos que não se veem. A palavra aqui, convicção, nós podemos também interpretá-la como é uma evidência. Ou seja, a fé é uma evidência de fatos que não se veem. Amados, algumas pessoas, alguns estudos colocam assim, o que seria a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas existe. E alguém falou assim, imagine aqui, essa mesa aqui, né, que está com essa toalha verde aqui. Imagine que ela esteja invisível. Você não consegue ver. Mas aí então, a gente começa a jogar aqui um balde com tinta. E ela vai permeando todo o espaço da mesa. E conforme ela vai esparramando, você vai começar a ver contornos. Você vai começar a perceber que existe algo aqui. E é isso, mas a fé é isso, é uma tinta que traz à existência a realidade do sobrenatural que existe. Mas muitas vezes nós achamos que a fé é apenas algo da nossa cabeça, da nossa mente, mas não é. É a confiança que nós temos que ter na palavra de Deus. Por isso, em Romanos, Paulo, Romanos capítulo 10, verso 17, ele diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem, Senhor, me dê mais fé. A fé não vem como algo lá do alto, mas a fé começa a nascer em mim quando a semente da palavra começa a germinar, começa a brotar, começa realmente a trazer o fruto da experiência com o Senhor. Amados, a vida cristã é um grande desafio.
E esse desafio somente pode ser superado através de uma vida de fé, confiança na palavra de Deus. Todos nós, queridos, somos desafiados a continuar. Muitas vezes as coisas estão difíceis, mas nós temos que continuar acreditando que os tempos difíceis, por mais difíceis que sejam, sempre haverá um caminho do Senhor. Ele faz caminhos no deserto, ele faz realmente que as coisas aconteçam, mesmo quando não há nenhuma esperança, como Abraão, que creu contra a esperança. Humanamente ele não tinha nenhuma perspectiva de gerar um filho, mas ele acreditou na palavra de Deus. Quando Deus muda o seu nome para Abraão, pai de uma grande multidão, ele acredita nisso e ele vivencia isso, e ele se apresenta como Abraão, mesmo não tendo nenhum filho, mas ele diz: eu sou pai de uma grande multidão. Não que ele estava mentalizando para trazer à existência coisas que não eram, ele estava acreditando na palavra de Deus. Eu não sei em que momento vai acontecer, mas se Deus disse, acontece. Deus realiza o que ele fala. Queridos, a fé pode ser ilustrada de uma simples maneira. Homens e mulheres foram fortalecidos através das adversidades. A fé, que nunca é posta à prova, é apenas teórica. E aqui nós vemos, queridos, que não descreve, ó, fé é isso ou fé é aquilo, mas fala assim, olha, eles acreditaram na palavra de Deus e agiram de acordo com a palavra de Deus. Até os discípulos disseram, olha, Senhor, aumenta-nos a fé. Muitas vezes nós queremos ter mais fé, mas temos menos conhecimento da palavra. Acreditamos menos na palavra do Senhor. Ou seja, amados, aqui, Hebreus, dando continuidade ao capítulo 10 do texto, vai nos dizer que a fé faz parte do cotidiano de homens e mulheres de fé. Ou seja, todos os dias nós somos desafiados a acreditar na palavra de Deus. Nós somos desafiados a acreditar que nós servimos a um Deus bom, um Deus amoroso, apesar de todas as adversidades que nós estamos enfrentando. Deus continua sendo bom, Ele não mudou. E a vitória da fé, queridos, é percebida, não na resposta, mas ela é percebida no permanecer na presença de Deus, independente da resposta. Porque muitas vezes nós, eu consegui, pela fé eu consegui tal coisa, pela fé eu consegui outra coisa. Mas pela fé nós temos que permanecer na presença do Senhor. Ao lermos esse capítulo aqui, 11, nós vemos como essas pessoas, eles continuaram acreditando em Deus, apesar de todas as coisas. E que Deus nos ajude a termos uma fé assim. Mas a fé, como eu disse, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 20, verso 31, diz, estas palavras que foram escritas, foram registradas, é para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida e vida com abundância. Então não adianta pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, se nós não aumentarmos o nosso relacionamento e a nossa confiança para com o Senhor. Queridos, nenhum cristão em toda a história foi desapontado quando colocou sua confiança em Deus. Tudo é pela fé, queridos, tudo é pela fé. A fé autêntica, um autor diz assim, que a fé autêntica, ela é criada em nós pelo Espírito Santo através das palavras do Evangelho. Eu vou repetir isso, queridos, que a fé autêntica ela é criada em nós através do Espírito Santo por meio das palavras do Evangelho. Ou seja, o Espírito vai nos guiando a toda a verdade. E a verdade é Cristo. E através dessa verdade, nós vamos então aprender a andar pela fé. Do início até o fim da nossa caminhada cristã, nós devemos trilhar o caminho da fé. Somos salvos pela fé, nós somos sustentados pela fé, nós nos alegramos pela fé, nós amamos pela fé, nós oramos pela fé, nós adoramos pela fé. Então, enfim, tudo o que nós fizermos deve ser feito pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós cantamos pela fé, nós contribuímos pela fé. Ou seja, a fé é a essência da vida cristã. Por que a fé é tão importante, queridos? Poderíamos citar vários textos aqui,
Mas eu desafio você a ler diariamente a palavra e meditar na palavra. Não só ler, mas meditar na palavra. Nós temos, através da fé, queridos, a justificação. Através da fé nós recebemos a vida eterna. Através da fé nós temos acesso a Deus. Através da fé nós temos uma maneira de agradarmos a Deus. Deus honra, queridos, aqueles que o amam o suficiente para confiar nele plenamente. Quando nós confiamos em Deus, Deus vê em nós, assim como ele viu em Jesus, este é meu filho amado em quem eu posso me alegrar. Aqui, então, amados, são homens e mulheres, não são heróis da fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Moisés, José, enfim, tantos outros aqui. Mas aqui, queridos, é apenas uma parte da história. Muitas vezes nós ficamos aqui nesta parte da história, que é a parte bonita da fé. Mas aí nós chegamos num texto que a gente começa a se contorcer. Pela fé, uns foram torturados. Pela fé, experimentaram escárnios. Pela fé, experimentaram açoites, cadeias e prisões. Pela fé, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Desamparados, aflitos e maltratados. Mas esses são os outros que viveram pela fé. Porque fé não é concretude de realizações. Fé é nos aproximarmos de Deus a cada dia. Por isso a Bíblia diz, não adianta o homem querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Queridos, fé é nós estarmos na presença do Senhor 24 horas por dia. 7 dias da semana, 30 dias do mês, ano após ano. Aqui, amados, nós vemos nos versículos 39 e 40, desses outros, no capítulo 11 aí de Hebreus, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Queridos, aqui a palavra diz, olha, eles não receberam tudo o que eles esperavam, porque Deus tinha uma coisa muito melhor. Queridos, será que pela fé eu acredito que Deus tem algo melhor para mim? Ou como Adão e Eva, eu estou pensando, Deus deve estar escondendo alguma coisa, eu vou comer desse fruto agora. Eu vou me satisfazer agora. Porque Deus deve estar escondendo o jogo. Deus deve ter alguma coisa aí que não quer mostrar. Não, Deus está se revelando, Deus está se mostrando. E independente, queridos, das coisas que acontecerem, Deus continua sendo Deus. Há uma canção aí no meio evangélico que diz, a minha fé não está baseada naquilo que Deus pode fazer. A minha pergunta é, no que a sua fé se baseia? Por isso nós temos que batalhar diligentemente pela fé, queridos. E a fé é uma volta à palavra de Deus. A fé vem pela uma volta ao Evangelho. A fé vem pelo nós realmente acreditarmos na palavra de Deus. Não importa o que o mundo diz. Nós temos que ver o que a palavra diz. E aqui, amados, o escritor, parece até uma coisa simples, mas ele diz assim, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ponto. Não estou aqui para teorias. A Bíblia diz que Deus formou esse universo. E aí então eu posso entender, queridos, pela fé, que o Deus que criou esse universo é o Deus que sustenta a nossa vida. E se Deus sustenta a nossa vida, queridos, não importa o que acontecer. Nós temos umas promessas superiores do Senhor. Deus sempre tem coisas boas para nós. Muito melhor do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Amados, nós não somos dos que retrocedem, como diz no capítulo 10. Nós temos que ser daqueles que falam e vivem pela fé. A fé, queridos, é um assunto muito importante. Só no Novo Testamento, queridos, nós temos mais de 240 expressões que dizem, olha, temos que permanecer na fé, temos que andar pela fé, temos que viver pela fé. Queridos, mais de 240 vezes, ou seja, quase um ano, uma palavra de fé. Ou seja, preciso ter fé, preciso andar pela fé, preciso me apropriar daquilo que Deus já fez. E é isso, amados, a fé
ela tem como base aquilo que Deus já fez, não é aquilo que Deus vai fazer. Ou seja, a fé traz para nós a realidade da cruz, da obra da cruz. Jesus já morreu e ressuscitou. Amados, viver pela fé muitas vezes significa remar contra a maré. Imagine Noé construindo a arca, queridos. Diz a palavra que não havia chovido ainda naqueles dias. Você acha que Noé falou assim, por que eu estou fazendo isso aqui? O que Deus tem na cabeça? Eu vou construir uma arca desse tamanho? Para quê? Nesse seco? Eu creio que Noé talvez teve suas dúvidas. Mas ele construiu a arca, porque ele acreditou na palavra de Deus. O problema da fé não é ter dúvida, queridos. O problema da fé é a falta de obediência. Senhor, tentamos pescar a noite inteira, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. Queridos, os discípulos ficaram assim, eu acho que não vai dar certo isso aí, mas o Senhor falou, eu lanço a rede. Fé é isso, é confiar na palavra de Deus, queridos. É simples assim. Mas por ser simples assim, mas nós complicamos tudo. Se você pegar alguns estudos sobre fé, queridos, começa a filosofar, começa a falar, fé é a base, é você acreditar na palavra de Deus, viver pela palavra de Deus. Viver pela fé, queridos, também, imagine, Abraão deixando a sua terra. Mas, muitas vezes a gente fala assim, Abraão ouviu a palavra do Senhor e saiu. É como se fosse fácil. Queridos, só para você ter uma ideia, vamos só para você entender a caminhada de Abraão. Deus fala para ele, vamos supor assim, que Deus falasse para Abraão, Abraão, você sai aqui de Maringá e vai lá para São Paulo. Aí nós pensamos o caminho então mais fácil seria aqui, né? Ele pegar aqui, vai para Londrina e tal, e Ourinhos para chegar em São Paulo. Sabe o que Abraão fez, querido? Só para você entender. Ele pega, sai daqui, vai até Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu, ele vai lá para Pato Branco. Depois ele vai chegar em Curitiba. Ele andou, ele não saiu da Mesopotâmia. Então esse sair não foi fácil. Mas ele saiu. Assim como para Pedro, queridos, não foi fácil. Nós muitas vezes, Pedro saiu do barquinho, olhou para a onda e afundou, mas ele teve coragem e saiu. A questão da fé é isso, irmão, não importa se eu vou afundar ou não, eu tenho que acreditar na palavra de Deus e agir pela palavra de Deus. Moisés, não foi fácil para ele deixar a glória ali do Egito, a fortuna do Egito e todas as coisas. Mas aí, queridos, no versículo 27 aí do capítulo 11, fala assim, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Deus é invisível, mas ele existe, queridos. Muitas vezes nós não pensamos isso, mas ele é invisível, mas ele existe. Ou seja, muitas vezes nós pensamos que a invisibilidade anula a presença de Deus. Não, eu posso não estar vendo, mas Deus se faz presente através da sua palavra, porque ele disse, eu vou estar com vocês. Eu vou permanecer com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não houve consumação dos séculos, o Senhor continua comigo. E se eu morrer, eu vou estar com ele, não importa, a fé me diz isso. A vida de fé, queridos, está ao alcance de todos. Embora exista, queridos, muitas vezes, essa ideia dos heróis da fé, não, todos nós somos filhos e filhas do Senhor. O que eu preciso, assim como esses homens que se aproximaram de Deus, acreditaram que Deus existia e que Deus iria recompensá-los e que Deus iria tratar com eles. Então, fé, queridos, essencialmente é acreditar em Deus e no que Ele diz, especialmente o que Ele tem dito para nós através de Jesus Cristo. No início do livro de Hebreus, o escritor diz isso. Deus outrora falou de muitas formas e de muitas maneiras, mas nos últimos dias Ele nos fala através de Jesus. E Jesus diz para nós, queridos, do Evangelho de João 6,37, todos os que o Pai me deu virá a mim,
e eu cuidarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar. Será, amados, que nós temos acreditado e ido até Jesus em todos os momentos? Será que poderíamos dizer que antes nós confiávamos em tantas coisas, mas agora confiamos inteiramente em Cristo? Há uns dias atrás, domingos atrás aí, comemorávamos a experiência do coração aquecido de João Wesley. Mas antes, queridos, do seu coração se aquecer, o que mais importa, queridos, foi que ele disse assim: agora eu confio em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo para a minha salvação. Alguém disse, amados, que quando nós andamos pela fé, diz que a fé vê o invisível, ouve o inaudível, toca o intangível, toma posse do impossível. Porque nós estamos lidando com um Deus soberano, que criou todo o universo. Mas Ele resolveu, pela sua graça. O pastor falando sobre Salomão, que Davi foi preparando tudo para a construção do templo. E quando Salomão consagra o templo, queridos, vem a glória do Senhor. E as pessoas não podem ficar até em pé e caem. E aí Salomão fala assim: olha, nem o universo todo pode conter essa glória. E sabe, queridos, pela fé, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio fazer morada em nós. E há um livro que eu gosto muito, que é bem lúcido sobre a questão do Espírito Santo. O autor fez o título assim: o Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Ou seja, aquele poder que nem ali Salomão poderia segurar, conter, aquele poder que nem o universo poderia conter, está dentro de nós. E ainda nós temos medo. Ainda nós duvidamos. Ainda nós falamos: será que é? Será que não é? Que fé nós temos? Qual a base da nossa fé? Há uma música popular que diz assim: a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Nós temos que ter a arte de viver da fé, pela fé, na palavra de Deus. O que Deus disse, Deus vai cumprir. Deus não dorme, nem cochila, Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Eu fico imaginando Noé, falar: hoje eu não estou com vontade de construir arca. A fé não era um sentimento, queridos, a fé era uma obediência à palavra de Deus. Imagine Josué tocando as trombetas em Jericó e falando assim: já foi 3 dias tocando essa trombeta, estou sem fôlego. Sei não, hein? Será que vai dar? Mas ele foi mais um dia, pela fé, confiando na palavra de Deus. Deus mandou tocar a trombeta, vou tocar a trombeta. No 5º dia, talvez ele desanimou, falando: dia 5 dias tocando trombeta, o negócio não, parece que não vai dar certo isso aí não. Mas falou: na manhã cedo eu vou de novo. E aí a muralha caiu. Simples assim. Obediência à palavra de Deus. Não deu hoje, vai amanhã pela fé. Não deu amanhã? Levanta e ande pela fé. Eu creio que Josué se desanimou, Noé se desanimou, porque eram homens e mulheres como nós, queridos. Não são heróis, são homens de carne, sangue, de dores, de sonhos, de esperanças, talvez dilaceradas, mas resolveram acreditar na palavra de Deus. A fé, queridos, ela age mesmo diante da dúvida. A fé, ela age em oposição a todas as circunstâncias adversas. Amados, Davi não esperou o gigante se cansar. Vou dar mais 40 dias aí para esse gigante ficar blasfemando aí. Davi foi na palavra do Senhor. E alguns pegam ali, queridos,
Ah, ele pegou 5 pedrinhas, e aí fala, é uma pedrinha da oração, uma pedrinha do jejum. Não, ele pegou uma pedrinha porque uma pedrinha só era suficiente, porque essa pedrinha foi feita em um nome do Senhor. Você pode pegar 5 pedrinhas, mas se você agir pela fé na palavra de Deus, uma pedra só derruba o gigante. Não precisa de 5. É legal você ouvir sermões, né? 5 pedrinhas, jejum, oração e vai. Por quê, queridos? Por que Davi foi e enfrentou o gigante? Porque a fé vê o que os outros não veem. Quando aqui, queridos, fala no versículo, logo no início, aí no versículo 1, fatos que não se veem. Aqui, ou seja, não é só olhar, ele fala assim, nós conseguimos ver de uma maneira mais profunda as coisas. A última vez que eu ministrei aqui, queridos, eu falei de um pastor que me ajudou na minha caminhada cristã. E falando sobre fé, hoje eu lembrei de um pastor, pastor Nevair. Ele dizia assim, eu não sei, mas num momento difícil ele falou assim, Silvio, compartilhe a fé com quem tem fé. Esse é o grande problema, queridos, porque nós temos que compartilhar fé com aqueles que também acreditam na palavra de Deus. Porque você vai contar de milagres e maravilhas, esse mundo não vai entender. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amados, quando decidimos seguir Jesus, pode ser que Ele nos peça o impossível, mas sempre vai nos ajudar. Era quase impossível Noé construir a arca, mas Deus o ajudou. Era quase impossível Moisés ser o libertador daquele povo, mas Deus o ajudou. Fé é crer na pessoa e nas promessas de Deus. Não é somente nas promessas, mas em quem fez as promessas. Quem fez as promessas. Amados, ser discípulo de Cristo significa andar pela fé, confiante, sem garantias, sem acordos especiais, mas acreditando que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Que você possa reler esses textos em casa, do capítulo 11 e também parte do 10. E você tem até, queridos, uma das coisas boas que eu comentei esses dias, é difícil você pregar gravando e falando aos irmãos aqui ao mesmo tempo. Mas você tem um privilégio, meu irmão. Você pode chegar em casa e ouvir parte por parte da mensagem. Anotar parte por parte. Estudar. Ser um bereano. Ver se é assim ou não é assim. E aí então você ruminar esta palavra talvez a semana inteira. Para que você possa, como diz Judas, batalhar pela fé. Que uma vez foi entregue aos santos. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado por este momento. Que pela fé nós entendemos que o Senhor proporciona para nós. Se o Senhor criou o universo, o Senhor também formou e forma todos os nossos dias. Do amanhecer até o nosso anoitecer. Cada passo que damos não é aleatório. Nós queremos estar sendo inspirados pelo Senhor. A andar e viver pela fé naquilo que o Senhor já fez e tem feito. Não queremos ser heróis da fé, mas homens e mulheres que andam pela fé. E assim como Enoque, um dia sermos levados para estarmos com o Senhor permanentemente. Oramos e pedimos a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja, do Teu povo, de cada família, Senhor, em nome de Jesus. Amém.